Fala, gente bonita, povo bom, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por estarmos aqui novamente para fazermos mais uma pré-aula de estudo da lição da Escola Dominical. Agradeço a você que clicou no vídeo e também já deixou o seu gostei, né? E também comenta, você que acostuma nos acompanhar, ok? Já quero te pedir também para que você se inscreva no canal, você que ainda não se inscreveu, e também compartilhe para que outras pessoas, outros professores venham também nos abençoar aqui assistindo a nossa pré-aula. Quero mandar um abraço especial para Bruno Azevedo, pregador Bruno, que Deus te abençoe, queridão, que teu ministério se desenvolva ainda mais. Hoje nós vamos estudar um dos personagens mais importantes do Novo Testamento, um homem que ganhou destaque por ser cheio do Espírito Santo. Obras incríveis eram feitas na sua vida, milagres, prodígios e maravilhas era realizado através deste grande obreiro, um homem cheio de Deus, que antes de partir desta terra, ele teve a visão do Senhor, o Senhor Jesus ao lado de Deus, de pé, olhando para ele. Estevão, um mártir avivado. Este é o tema da lição de hoje. Bem-vindos ao canal Lição e Resposta. O resumo da lição 7 vai começar agora. Muito bem, meus queridos. Já vamos entrar aqui na lição, que tem data marcada para 12 de fevereiro de 2023. O tema Estevão, um mártir avivado. E o texto áureo da lição se encontra em Atos 7, 55 e 56, que diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. A verdade prática diz: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Nós vamos ler a leitura bíblica em classe em Atos 6, dos versículos 8, 9 e 10, que diz: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com ele, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. A introdução diz: o assunto desta lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé, como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da igreja antiga. Estevão era cheio de fé e de poder. Fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Devido à sua atuação como autêntico evangelista, na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do evangelho. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa da sua perseverança ao evangelho. Neste sentido, veremos que foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da vida. Apocalipse 2 e 10. Meus queridos, importante ver que nesta lição, o homem de Deus, Estevão, ele não somente pregava o evangelho para os irmãos da igreja, mas esta ocasião aqui do martírio se deu porque ele pregou o evangelho a outras pessoas em sinagogas diferentes, e essas pessoas elas eram de outras cidades. Provavelmente eram pessoas de outras nações convertidas ao judaísmo. E então, aqui o Espírito Santo usa este homem de forma tremenda, com poder e sinais. E entrando aqui no primeiro tópico da lição, que fala o testemunho de Estevão, diz o primeiro subtópico: Estevão, usado por Deus. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escola dos diáconos em Atos 6, dos 3 ao 5. Claramente, o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Os diáconos eles foram instituídos porque, em um primeiro momento, estava acontecendo certa desarmonia na repartição dos donativos, nas assistências sociais que a igreja prestava para os irmãos, os primeiros cristãos. E logo então isso fora detectado, Pedro, que era o líder da igreja, e ele então já começou
a fazer ali a instituição de diáconos, que os diáconos eram simplesmente para servir as mesas, no caso, repartir os donativos com os irmãos de necessidade. Então aqui já dá para ver claramente que existia a assistência social no meio da igreja primitiva. E Estevão, como era cheio de fé, um homem que nasceu de novo, e quando a gente nasce de novo, nós nos tornamos uma criatura diferente, né? Então, há uma misericórdia no coração, há uma alegria de Deus, há um amor, e esta questão das obras, eu faço obras, essa questão é simplesmente por quê? Porque você nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, queridão, não tem como você fazer obras, não tem como você ajudar a ninguém. Então isso é uma característica, quando você vê alguém necessitado, que você se sensibiliza por aquela pessoa, então isto é uma ação direta do Espírito de Deus, testificando que você é alguém que nasceu de novo, ok? Então, Estevão, ele era um homem que fazia trabalhos na congregação, na primeira igreja, na igreja primitiva, e ele tinha também aí um ministério de pregador. Estevão, por ser cheio do Espírito Santo, ele não se omitia em falar da salvação em Cristo Jesus. Mas quem foram os que trouxeram testemunhas falsas para acusarem Estevão e os discípulos de pregarem algo errado? Quem foram esses homens? Segundo a Bíblia, os libertinos sirineus e os alexandrinos, eles então estavam ali combatendo os discípulos. A cidade de Alexandria provavelmente era de onde viam esses alexandrinos, né, que fora fundada antes do Senhor Jesus, 300 anos antes do Senhor Jesus, né, e segundo a história nos mostra, era a capital do saber. No caso, a primeira capital, a primeira cidade da terra que teve uma biblioteca. Então lá eles sim, com certeza, sim, eles se achavam os donos do conhecimento, tá? Então, não somente esses, mas também os libertinos ou os libertos, que segundo pode-se acreditar que essas pessoas, esses libertos, eles tinham sido realmente libertos em um primeiro momento dos romanos. Quando os romanos chegaram em Jerusalém, eles haviam sido presos, né? E então eles depois foram libertos e aí eles se associaram à comunidade judaica logo depois de serem libertos e passaram a ser religiosos, monges, estudantes, estudiosos das Sagradas Escrituras, né? E também com suas devidas culturas que eles tinham nas nações em redor. Então nós já podemos entender que a perseguição já começara logo assim que a igreja nasceu. Porém, o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E o que vem a ser isto? Isto é que, ainda que você morra pelo evangelho, você não irá perecer no inferno de sofrimento. Não, você terá a vida eterna. As portas do inferno não prevalecerá contra você, porque você é igreja e você é salvo e você terá a sua vida em Cristo guardada para a ressurreição dos santos naquele dia. Entrando aqui no tópico 2 da lição. O tópico 2 diz: a preciosa morte de Estevão. Cheio do Espírito Santo, após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai. Num momento especial de tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não intimidou mais ele. Estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos ao céu, viu a glória de Deus e Jesus. É um ponto importante dizer que em Lucas 22:69, Jesus diz: de hoje em diante vereis o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Só que na ocasião em que Estevão aqui, rodeado de multidões, ele dá testemunho dizendo que
vejo os céus abertos e o Filho do Homem, e Jesus Cristo, de pé. O Senhor Jesus não estava sentado. Ele estava de pé, olhando para o que iria acontecer, como quem diz, pode vir, Estevão, está tudo preparado para você. Você é meu. Venha, estou te esperando, Estevão. Como diz o irmão Paulo, superintendente da escola dominical, ele disse que Estevão tinha sido anestesiado na hora do apedrejamento, para não sentir a morte, as dores da morte. O Senhor teria o anestesiado. Naquele momento, o mártir cristão Estevão recebera as pedradas, mas não sentia a dor provocada por elas, porque ele estava vendo o Senhor Jesus. A violência dos acusadores. Se os seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportariam ouvir que ele via a glória de Deus. Neste momento, os acusadores, quando ouvia Estevão dizer que eis que vejo os céus abertos, eles colocaram as mãos nos ouvidos para não ouvir e então apedrejaram o servo de Deus até a morte. Estevão, um dos homens mais santos da Bíblia Sagrada. Um homem que, em uma ocasião, tivera o seu rosto brilhando. Eles presenciaram o rosto de Estevão brilhando. Estevão foi simplesmente uma testemunha de um avivamento que nós podemos propagar e dizer que isto realmente existe. Não somente se nós podemos propagar, mas podemos vivenciar se nós buscarmos a consagração a Deus de verdade. Nós teremos sim as nossas vidas totalmente amparadas e dirigidas pelo Espírito Santo. Muito bem, então agora entrando no último tópico da lição, o terceiro tópico, vai falar sobre sofrimento e morte dos apóstolos. Esse é o primeiro. E o segundo, avivamento e sofrimento. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja, há registros e informações orais, ou de tradições históricas sobre o assunto. Então, já resumindo aqui, a Bíblia não fala sobre como todos eles morreram, os apóstolos, não fala. E a história fala assim, com exceção de João, assuntos extra-bíblicos, tradições da igreja, fala que o único que não fora morto, e a Bíblia comprova isso, é em João, na ilha de Patmos, já velho, e viu o Senhor Jesus, lá no livro, nas cartas do Apocalipse. O Apocalipse fora escrito por João, e lá na ilha de Patmos, devido a ele não ter sido morto ao ser lançado em um óleo quente, um tacho de óleo quente, deveria derreter a pele de João e ele morrer ali fritado como um pastel. Não, João saiu com pele de bebê, segundo a tradição. Tá? Mas os outros, todos eles foram mortos, alguns foram decapitados, outros enforcados. Bartolomeu, o que mais me chamou a atenção, dentre eles, foi que Bartolomeu fora esfolado. E isso é algo muito, muito ruim, assim, a gente falando de sofrimento humano. Mas, no momento desse, ele não negou a Cristo, porque também era cheio do Espírito Santo. Todos tiveram mortes, mas não negaram ao Senhor Jesus, tá? Pedro foi colocado de cabeça para baixo, crucificado, entre outros também que fora crucificado. Paulo fora também, de alguma forma, decapitado. Antes da morte de Paulo, ele estava ensinando. Isso também mostra que Paulo era cheio do Espírito Santo. Um dos homens mais notáveis da Bíblia, Paulo. Também, com certeza, o apóstolo, o último apóstolo, ele era cheio do Espírito Santo, sim. E isto remete a nós, que nós devemos buscar a Deus de forma tremenda, de forma grandiosa, para que nós possamos também ter esta primazia de sermos cheios do Espírito Santo. Temos o Espírito Santo, somos cheios, porém devemos buscar mais para que o poder de Deus seja aperfeiçoado de uma forma tremenda e nós não venhamos nos gloriar das coisas que são operadas nas nossas vidas através de Deus, mas que Deus venha ser gloriado nas nossas vidas. Então, nisso, nos gloriaremos de conhecer a Deus, ok? Então, Estevão
ele foi o primeiro mártir, deu início ao primeiro derramamento, né, do sangue, mas aí então, a partir dele, a igreja foi crescendo e se fortificando em números, e multidões hoje estão no mundo todo através da fé, do testemunho que esses homens tiveram defendendo o Senhor Jesus. Nome este precioso que um dia nós o veremos face a face como ele é. Então, já quero agradecer a você por você ter ficado até aqui conosco. Deus te abençoe poderosamente, que o Senhor te guarde. Na próxima lição eu te aguardo. Na lição 8, vamos estudar mais uma vez. Até a próxima, queridos. Deus te abençoe.